Manhã de quinta-feira, dia 5 de maio, e depois de ouvirmos o Neninho Vaz Maia bailando, a dança em estúdio é outra. Bom dia, Bom Sofia. dia, Ela mas até Bom que dia. entrou a dançar, mas pronto. entrei a dançar, que isto Conseguimos até pôr apetecia. aqui a Sofia É a dançar verdade. às 9 da manhã. Sim, sim, Ela mas, entrou, olhou para o estúdio e começou a dançar, sim senhor. sabes, eu tenho escondido em mim uma veia antiga ligada à dança, portanto ainda me deixo dançar assim. Mas de vez em quando. gostas de dançar? Gosto, dancei muitos anos, dancei até aos 20 anos, dancei pronto. balé e fiz uma série, dediquei-me muito à parte da dança, sim. Ainda consegues manter a parte da frente Ainda dos consigo, dedos dos pés. ainda Em consigo, balé ainda andaste consigo. em bicos de pés muitas vezes. Andei mesmo, andei Ainda estou mesmo. para descobrir Sim, como é que é sim. possível andar equilibrado tanto tempo assim nos bicos de pés. Em bicos de Tem pés. vários segredos, um deles é a resistência física associada à força do pé e o outro é umas boas sapatilhas, ajudam com certeza e muito treino, muitas horas, muitas horas. Eu não te disse, Joana, tem explicação para tudo. Tudo, para tudo, para tudo. É tudo. impressionante. A Mas Sofia isto é como tudo na vida, tudo tem uma explicação, tudo. Portanto, assim bem como os pavimentos que... Nós usamos nas nossas casas e que às vezes não lhes damos grande valor, não é? Isto é como andamos com os pés por cima, tanto faz, não é? A realidade é que eles são todos muito Não diferentes. eu acho que damos muito valor. Em primeiro lugar, pelo efeito estético Sim, da casa, a certo? realidade é que o peso maior que as pessoas dão ao pavimento é exatamente esse, é o peso estético. Hoje em dia, já existe muito mais cuidado, isto é, as pessoas já procuram fazer uma escolha mais direcionada à utilização. Antigamente não, o facto de antigamente termos a construção mais em massa, porque tivemos aquela evolução desde há 20 anos, 30 anos para cá da construção em massa, os empreiteiros acabavam por fazer escolhas práticas, económicas e rentáveis para o volume de habitação que estava a ser construída. E acabavam, por vezes, na dita construção média, não haver tanto aquela preocupação, às vezes, do tipo de material que estávamos a colocar. Portanto, para entrares num apartamento, havia muito aquela frase, eu ouvia muito, que era: eu comprei uma casa nova, mas tem uns excelentes acabamentos. Isto diz qualquer coisa, não é? Diz. Pronto. Tem excelentes, o pavimento é de madeira, as portas são em carvalho, sabes? Aquele sentimento de robustez associado à estética, à riqueza também, à ostentação, estava muito ligado em alguns empreendimentos, mas noutros nem por isso. Deixámos, ao longo do tempo, ir caindo a era da madeira. Pronto, ainda encontras muitas casas que têm pavimentos de taco, de lamparquet, que é dos melhores materiais que podemos encontrar em termos de qualidade, mas pronto, realmente em termos de estética nem toda a gente hoje em dia gosta deles. Mas não por é? acaso vi uma cozinha que remodelaste e Sim. publicaste há poucos dias que tem esse pavimento. Exatamente, não tem? aliás, foi nessa cozinha / sala onde Eu tivemos até, a fazer o eu, tal eu até direto. pensei, olha, a Sofia gosta disto. E gosto, Pronto, confesso. manteve lá o chão e assim, bom, pelo menos gosta disto. Confesso, quando ele está bem tratado e quando ele está bonito, o chão de madeira, eu fico sempre um bocadinho triste quando me pedem para o tirar ou para o tapar, porque o chão de madeira tem uma qualidade acima da média para tudo aquilo que é fornecido à data de hoje, atenção. À parte se formos comprar novamente madeira. Okay? Mas normalmente as pessoas tendem a comprar uma coisa mais moderna. E o moderno de hoje, estamos a falar em pavimentos de vinil, que são plastificados, estamos a falar em pavimentos flutuantes, que são laminados, e pontualmente falamos em cerâmicos que na maioria são aplicados em zonas úmidas, portanto nas cozinhas, nas casas de banho, Sim. varandas, zonas exteriores. Mas há quem opte também por pôr pavimento cerâmico em toda a casa. Agora, a escolha do pavimento que recai pela estética, obviamente, não é? Por exemplo, para mim não me fazia sentido naquele pequeno apartamento desmanchar aquele parquet todo daquele chão por duas grandes razões. Era a marca da casa e o chão estava em muito bom estado. E apesar de todas as demolições que nós fizemos nele, porque fizemos criámos um open space pequeno, porque o apartamento é um T1, um open space pequeno para ganhar luz e para ganhar amplitude na casa, quando fazes demolição de paredes, ficas com buracos no chão, porque as paredes não têm pavimento por baixo, não é? E mesmo assim conseguimos manter, porque retirámos de um lado, pusemos do outro, e o chão ficou com uma linha contínua, lindíssimo, que depois, com um bom tratamento, ele é muito fácil de manter, porque passas facilmente uma esfregona, ele não se estraga, não se danifica, a menos que tenhas uma inundação
inundação enorme em casa Sim. e a madeira acaba por, inevitavelmente, o verniz parte e acaba por absorver aquela umidade da inundação. Mas tirando essa situação, os pavimentos de madeira são super fáceis de manter, desde que sejam envernizados. Há aqui uma pequena questão que é um lamparquet ou um pavimento de tacos, se for de cera, e ainda há alguns por aí, antigamente usava-se a cera para fazer a impregnação dos tacos, para impermeabilizar os tacos. E estes tacos é que dão muito trabalho a manter, porque o pavimento tem que ser encerado, não pode ser envernizado. Com um cheiro muito agradável, que eu Um cheiro recordo. muito agradável, exatamente. Portanto, é desagradável, é muito danoso para quem tem um pavimento destes, porque é super chato. Tens que desvaziar a casa toda, tens que dar a cera, aquilo tem que ser feito em camadas, tem um período de tempo de seca para ficar bem feito efetivamente é muito chato. Por isso é que normalmente quando as pessoas falam em pavimentos dizem, não, que isso é muito chato de tratar. Mas se dermos se o afagamento for feito e se for dado um verniz, ele dura anos, não tem grandes questões. Então, e qual é a tua sugestão? Ou seja, não é a tua sugestão, qual é a tua inclinação para a escolha de um pavimento? De um pavimento. Primeiro, perceber como é que se habita aquela casa. Alguns exemplos. Uma casa que tenha muitos animais, eu não aconselho que se use um laminado fraco, portanto o chamado pavimento flutuante de 7 mm ou 8 mm, porque rapidamente as unhinhas dos cães e dos animais que andam por lá a passear vão acabar por riscar. Também o facto de termos animais em casa faz com que tenhamos necessidade de aspirar mais e lavar mais a casa, por causa do pelo dos cães, dos cheiros, das patas sujas, e isso faz com que tu não consigas lavar tão bem um pavimento laminado, porque ele não aceita lavagem de esfregona. Um pavimento laminado deve ser lavado com uma mopa úmida só, e não deve ser encharcado, portanto, mesmo que uses a esfregona, ela tem que ser muito bem espremida, porque o laminado as juntas encostam umas às outras, e a lâmina é muito fininha, não protege a absorção à camada de base. Portanto, esta é uma das primeiras coisas. Como é que se habita a casa? Quem é que habita a casa e qual é que é a composição dela? Nesta situação, eu aconselho sempre a passar para um pavimento mais resistente, ou um cerâmico, que é resistente tanto à água, às lavagens e ao risco, ou aí passar então para a nova era de pavimentos, que é o vinil, que não é mais do que um pavimento semelhante a este que vocês aqui têm no estúdio até, mas a base dele, em termos de camada, é composta por uma base de plástico. Portanto, falando assim de forma corrente, é um plastificado. Traz uma manta isolante por baixo. Hoje em dia os vinis já são muito confortáveis, portanto, o vinil é muito recente, tem cerca de 10 anos de experiência, que a gente tenha de experiência dele, e já houve uma evolução muito positiva a nível de construção destes pavimentos. Portanto, nestas circunstâncias eu aconselho uma destas opções. Se for uma casa com algumas regras, mesmo que tenha animais, que tenha regras, que os animais não andem em determinadas zonas da casa, por exemplo, aí já se pode apostar num pavimento laminado, com uma base de madeira por cima, que depois varia tanto em preço como em espessura, consoante a percentagem de lâmina de madeira que tem. Sim. E tu utilizas também, já, ao que me apercebi, não sei se posso ter visto mal, que muitas vezes o pavimento já é aquecido. Está de regresso novamente essa... Não é um estado de regresso, porque as pessoas ainda Mas manteve sempre. Tenho a sensação que durante uma década basicamente se esqueceu um pouco a questão do pavimento aquecido, e agora já começa a haver vários projetos com o pavimento novamente aquecido. Sim. O que é que fazia com que as pessoas não escolhessem o pavimento aquecido? Dois grandes pesos, que era o preço. Hoje em dia as pessoas já estão mais abertas a gastar, a pagar a conta da eletricidade. Todas estas problemáticas relacionadas com o gás, com que nos temos vindo a deparar ao longo dos anos, e a facilidade com que nós utilizamos tudo na parte elétrica, veio mudar aqui um bocadinho a forma de ver. Olha, vai um bocado ao encontro daquilo que falámos a semana passada dos stores elétricos. Estás a ver? Portanto, hoje em dia é muito fácil convenceres a ou a própria pessoa vir ter connosco e pedir-nos uma placa elétrica, que era uma coisa que era impensável há 20 anos atrás. Toda a gente queria gás. Preferiam partir as paredes todas para pôr gás natural do que pôr uma placa elétrica. Era assim. Hoje em dia, essa é uma questão, portanto, as pessoas deixaram de ter medo de pagar a eletricidade associada ao aquecimento da casa, e
O outro peso é o facto de o pavimento flutuante só funciona muito bem em pavimentos cerâmicos. Não funciona bem no pavimento laminado, porque ele trabalha muito, ele incha e desincha, porque estamos a dar aquecimento ao pavimento, portanto ele tem que ser um bom condutor da energia, e um pavimento laminado, não sei se alguma vez tiveram esta experiência, mas eles incham de inverno e encolhem de verão, portanto às vezes até acontece encontrarmos algumas frestas entre as réguas dos pavimentos consoante a percentagem de absorção que eles têm, ou que eles permitem, e isso fez com que as pessoas, pavimento cerâmico em casa, não, isso não é nada fino, não é nada bonito, não transmite riqueza, estás a ver, portanto voltamos ao tal estigma social, e então começou-se, não, nas casas de banho, e nas casas de banho ainda se fazia durante algum tempo, vamos fazer só nas casas de banho porque lá já há cerâmico, então já há cerâmico ali, e a gente na casa de banho estamos mais despidos, não é? Portanto, requer o conforto de ter o pezinho em cima de um pavimento quentinho, na realidade era este o raciocínio. Hoje já se começa a sentir o pedido novamente, porque as pessoas querem soluções práticas, que não tenham os elementos radiadores em paredes, e que de alguma forma até possam vir a fazer algum complemento com as energias renováveis, com a dissipação de energia que um painel solar Sim. ou com uma bomba de calor acaba por absorver durante o dia, que associado, por exemplo, a uns painéis voltaicos, significa que tu de inverno, se calhar estás a produzir energia que te permite... Suficiente para o aquecimento da casa. Que te permite aquecer a casa. E se não houver essa energia renovável, o custo, o aumento na fatura, sabes se é significativo ou não? É assim, nós não temos uma leitura direta, porque isto vai depender muito da forma como cada pessoa vê o aquecer da casa. Há pessoas que gostam de andar todo o ano de t-shirt, fechados em casa, e há outros que são como eu, que para mim 17 graus em casa é um 17, 18 graus em casa é uma temperatura confortável. De inverno vestimos um casaquinho ou um robe, não é? E estamos bem, não sentimos frio. Depende, uma pessoa que queira uma casa sempre muito, muito, muito quente, e efetivamente vai gastar muito mais. A indicação que nós temos, pelo menos de quem já colocou, é que o custo acaba por compensar, porque o que tu não gastas em eletricidade ligada a aquecedores elétricos, à ficha, acaba por compensar o investimento no pavimento radiante, porque deixas de ter estes elementos que são um pouco... como é que ia dizer, são um pouco rentáveis, e não têm, queimam o ar, não são propriamente os melhores equipamentos para termos dentro das nossas casas. Pergunta do dia, para dificultar a coisa: se tivesses que entrar em obra já a seguir, numa casa sem qualquer tipo de pavimento, o que é que escolherias? Madeira, piso flutuante ou cerâmico? Então, escolheria madeira. Se tivesse que escolher sem saber nada, escolhia madeira, escolhia, quando digo nada é nada, nem saber o budget que a pessoa tinha para gastar, não sabia nada. Se tivesse que escolher, escolhia madeira. Depois, a seguir a esse, escolhia vinil, porque inevitavelmente nos dias de hoje... Eu esqueci-me do vinil. Nos dias de hoje temos sempre a questão da facilidade da manutenção da casa. O vinil, a seguir à madeira, é dos pavimentos mais fáceis de manter e mais resistentes. E um bom vinil, já existem alguns no mercado, já tem uma boa espessura, já não tem um aspecto plastificado, tem sempre uma temperatura relativamente morna, porque ele não é frio como o cerâmico, mas também não é uma madeira, portanto está ali no entremeio. Logo a seguir escolhi um laminado, um pavimento flutuante, mas um laminado com uma boa espessura, portanto pelo menos ali com 12, 14 milímetros de espessura, que era para termos uma boa camada de lâmina de madeira, no fim escolheria o cerâmico, sendo que o cerâmico inevitavelmente acaba por aparecer sempre em zonas exteriores, e em casas de banho, exceto, e há aqui só uma exceção, porque podemos aplicar vinil nas casas de banho também, quando queremos um ambiente contínuo de pavimento. E então aí escolhemos um pavimento que corra a casa toda. Só existem dois, aliás existem três, sendo que é preciso escolhê-lo bem, que é o cerâmico, o vinil ou então um laminado hidrófugo. E para ser hidrófugo numa casa de banho e numa cozinha tem que ser com uma espessura mesmo muito boa e com uma boa porcentagem de hidrofugagem, que é para aguentar aquelas águas que a gente sabe que caem sempre.
Portanto, isso é que é importante. Mas escolhi assim, é por esta ordem. Muito bem, eu não sei se tens apercebido ou não, mas eu vou fazendo perguntas de acordo com aquilo que me está. Com aquilo que te importa. O Rui em breve vai se meter em trabalhos. Não, eu vou meter em trabalhos e pá, acho que vou ter que trocar tudo mesmo. Eu bem tento perceber assim, bom, se calhar ela vai me dizer alguma coisa, vai-me salvar aqui. Não vai conseguir salvar. Não acontece. Pronto. Portanto, a minha casa tem pavimento cerâmico, tem pavimento nos quartos de madeira, depois aquilo é tipo vários tipos de sim, tens uma manta de retalhos. Exatamente. Portanto, pá, eu já estou a ver que isto vai ser mais difícil. Vai ser mais difícil, mas vai ser melhor. Não é? Eu acho que no final, lá está, mais uma vez, eu acho que procurar as pessoas que nos ajudam a tomar as decisões, na realidade, no final, é a pessoa que decide se quer o vinil, se quer o flutuante, se quer, até pelo budget em si que quer gastar, não é? Portanto, quanto mais, o valor associado à qualidade também tem importância. E o facto de podermos ter o apoio e termos estas respostas às nossas dúvidas ajuda-nos a tomar uma decisão ponderada, seja ela por um material mais caro, seja ela por um material mais barato, mas tomamos-la em consciência, não há aquela sensação de estamos a ser enganados, percebes? Estão-me só a querer vender este pavimento porque deve ser um que lá têm. Eu às vezes tenho... Sério. Acontece muito isso. É um que está lá a sobrar e eles querem despachar aquilo. Algumas pessoas devem achar que nós temos um mega armazém aí guardado a algures. Existem pessoas, antigamente os empreiteiros tinham este tipo de armazéns e realmente isto acontecia. Porquê? Construía-se em massa. Os prédios eram prédios, então em Lisboa constroem-se prédios com 20, 30 andares, não é? Portanto, eles quando compravam em estoques, em paletes, e depois sobrava uma palete. E então às vezes havia muito aquela necessidade de não, agora vamos fazer outra obra aí alguns, mas temos que gastar aquele material, porque ele existia, claro, não é? Claro. E nessa altura sim, agora não, agora já é tudo muito mais fácil, é comprado a stock, mas é stock para a quantidade que queremos. Exatamente. Portanto, já não há essa questão e as pessoas podem perfeitamente confiar e pedir esclarecimento, porque podem e devem fazê-lo, para nunca tomarem decisões com dúvidas. Muito bem, Sofia, obrigado e até para a semana. Olha, obrigada e eu também até para a semana.